Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno de volta aos estudos da Lei Complementar 75 de 93 e hoje nós vamos tratar de diversos artigos, 238 ao 243, estamos aí caminhando para o finalzinho da Lei Complementar, não é? Uhul! É uma comemoração, a Lei Complementar é muito extensa e tão importante para a sua prova do MPU. Nessa reta final, o que eu sugiro para vocês? Nós, dos cursos Bruno Oliveira, criamos um curso de 160 questões comentadas inéditas sobre a legislação complementar 75 e os aspectos constitucionais, né, do Ministério Público. Super importante, é PDF e vídeo, né? Você pode até fazer o download, acessar até a data da prova. E também tem um curso agora de questões de promoção da igualdade racial. Então é uma dica, uma sugestão para vocês. Passe lá no site, tá bom? Vamos então ao artigo 238 ao 243. O 238 não tem informações muito relevantes, basta a gente informar que os impedimentos e as suspeições dos membros do Ministério Público na sua atuação são previstos em lei. E o Código de Processo Civil, muitas vezes, traz para a gente essas hipóteses de impedimento e suspeição, tá bom? Quanto às sanções, nós temos aqui 5 modalidades de sanções para os membros do Ministério Público. A primeira delas é a modalidade de advertência. Então vamos pensar aqui em modalidades mais brandas, modalidades intermediárias e modalidades graves, não é? Então quando eu falo advertência, censura, a gente está pensando ainda em uma modalidade mais branda, você vai observar isso. Aí nós avançamos para uma modalidade mais penosa, não é? A suspensão e a demissão, que é o que ninguém quer. E temos ainda a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Aposentou, vou lá e casso por algum motivo que nós vamos observar. Então estas são as hipóteses, as possíveis sanções disciplinares que são aplicadas aos membros do MPU, aos membros do Ministério Público. Bom, agora analisando cada uma delas. A primeira, a advertência. Essa advertência ela será reservada por escrito quando? Negligência no exercício das funções. Tá? Então foi negligente, deixou de fazer o que tinha que ser feito. Então eu vou lhe aplicar uma advertência, né? Um bilhete por escrito. Censura também será de forma reservada e por escrito quando houver o quê? Reincidência em falta anteriormente punida com advertência ou de descumprimento de dever legal. Olha, falei uma vez, é tipo mãe, né? Não vou falar a segunda. Na segunda é uma censura. Suspensão até 45 dias. Em caso de reincidência em falta anteriormente punida com censura. Então, comecei com advertência, fui para uma censura, reincidência, suspensão. A de suspensão de 45 dias a 90 dias, em caso de inobservância das vedações impostas por esta lei, ou de reincidência em falta anteriormente punida com a suspensão até 45 dias. Então, quando eu falo da suspensão, a regra é a suspensão 45 dias. Agora, houve o descumprimento da lei, houve reincidência em suspensão, nós temos uma suspensão elevada. Essa suspensão elevada, a suspensão pode ocorrer de 45 a 90 dias. Temos ainda as hipóteses de demissão, que é o aspecto mais gravoso. Quando que isso vai ocorrer? Lesão aos cofres públicos, da dilapidação do patrimônio nacional, improbidade administrativa nos preceitos da própria lei de improbidade, também com base na própria Constituição, condenação por crime praticado com abuso de poder. Além disso, incontinência pública e escandalosa que vai comprometer gravemente a dignidade do Ministério Público, abandonar o cargo, revelar assunto de caráter sigiloso, aceitar ilegalmente cargo ou função pública, reincidência no descumprimento do dever legal anteriormente punida com a suspensão prevista no inciso anterior, não é? E a gente viu aqui
que o inciso anterior é o 4, ou seja, aquela suspensão elevada. Então, é possível que haja demissão, caso seja reincidente, não é? E temos ainda a cassação de aposentadoria ou disponibilidade nos casos de falta punível com demissão praticada quando no exercício do cargo ou função. Tá bom? Então, nós temos aqui a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Agora vamos aqui analisar alguns aspectos relevantes. O primeiro deles, a suspensão importa, enquanto durar, na perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias, vedada a sua conversão em multa. Então, não posso converter uma suspensão em multa. Considera-se reincidência para os efeitos legais, para os efeitos desta lei, a prática de uma nova infração dentro de 4 anos após cientificado o infrator do ato que lhe tenha imposto uma sanção disciplinar. Vamos observar aqui. Então, o João, membro do Ministério Público, ele praticou uma infração punível com suspensão em 2012. Até quando que eu vou configurar reincidência? Por exemplo, nessa suspensão, no intervalo de 4 anos desta infração. Então, passou de 4 anos, mesmo que houve uma reincidência, eu não posso nem chamar mais de reincidência, é como se fosse uma nova infração. Tá bom? Considera-se abandono do cargo, né? Aqui é passível de quê que nós mencionamos? Demissão. A ausência do membro do Ministério Público ao exercício de suas funções sem causa justificada por mais de 30 dias consecutivos. Olha que absurdo. Durante 30 dias, não mais de 30 dias, não se fala 30, até 30 não seria abandono. Então, mais de 30 dias não falou nada. Por que estava se ausentando? Configura abandono de cargo e que, por sua vez, demissão. Equipara-se ao abandono de cargo a falta injustificada por mais de 60 dias intercalados no período de 12 meses. Não faltou mais de 30 dias, mas ao longo do ano, ao longo de 12 meses, ele faltou mais de 60 dias intercalados. Então, um mês ele faltava 10, no outro mês ele faltava 5 e ao todo deu mais de 60, configura também abandono de cargo. A demissão poderá ser convertida uma única vez em suspensão nas hipóteses previstas na linha A e H do inciso 5. Então, olha, vamos voltar lá. A e H, lesão aos cofres públicos e reincidência no descumprimento do dever legal anteriormente punido com suspensão. Então, veja, se eu tenho esta hipótese, quando for a gravidade pequena, né, irrelevante os danos causados, essa demissão ela pode ser convertida em suspensão. Na aplicação das penas, considerar-se-ão os antecedentes do infrator. Então, olha só o que vai ser observado. Então, é uma análise aqui que é relevante, né? A natureza, gravidade da infração, as circunstâncias que ocorreu aquele ato infracional, não é? E os danos que foram resultados. Ok? As infrações serão apuradas em um processo administrativo. Né? Então, esse processo administrativo ele vai analisar tudo aquilo que nós vimos no 241. Quando lhe forem combinadas com penas de demissão, de cassação de aposentadoria, a imposição destas dependerá também de decisão judicial com trânsito em julgado. Então, olha só, quando a gente volta nas sanções, as infrações disciplinares, todas elas serão apuradas em processo administrativo disciplinar. Agora, as de penas de demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade vão depender o quê? De decisão judicial com trânsito em julgado, tá bom? E por fim, compete ao Procurador-Geral de cada ramo do Ministério Público da União aplicar aos seus membros as penas de advertência, censura e suspensão. Então, as penas de advertência, censura e suspensão caberá ao Procurador-Geral de cada ramo do Ministério Público, do Trabalho, Militar, Federal, do Distrito Federal e Territórios. Tudo bem? Então, galera, a gente fecha com o artigo 243. Qualquer dúvida você já sabe. É só nos procurar por esses meios que nós estamos aqui, que nós disponibilizamos aqui para vocês.
e adquira o nosso curso de questões no site eleitoralcombruno.com.br. Até mais!